Fala pessoal, beleza? Luiz Vitor aqui e hoje eu trouxe um assunto que eu tava pensando esses dias. Se eu tivesse que escolher somente um livro, apenas um livro que fosse o melhor livro de todos os tempos, na minha opinião, qual livro eu escolheria? Eu acho que essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu já fiz pra mim próprio, porque para escolher só um livro é muito complicado, é praticamente uma tortura você ter que escolher um livro só. E aí para tentar me ajudar nessa tarefa tão difícil, eu defini alguns critérios que eu utilizaria para achar de fato esse livro que seria o melhor livro de todos os tempos. A primeira condição seria que esse livro poderia ser de qualquer coisa, de ficção, de não ficção, de empreendedorismo, de autoajuda, de literatura, de poesia, de hábitos, de fantasia, enfim, toda e qualquer categoria de livro se encaixaria nessa escolha que eu teria que fazer. O segundo critério que eu escolhi foi que esse livro ele teria que ter mudado a forma como eu vivo ou a forma como eu enxergo o mundo, ou seja, depois que eu li esse livro teria que ter me causado uma grande transformação. E o terceiro ponto que eu defini é que esse livro teria que ser um livro atemporal, ou seja, um livro que mesmo com o passar dos anos, o que ele fala, o que ele ensina, ou a escrita nele, ainda seja uma escrita que as pessoas conseguem se identificar. Depois de definir esses três critérios, veio a fase de efetivamente começar a avaliar as escolhas que eu teria, né, na minha opinião, para escolher esse, teoricamente, melhor livro de todos os tempos. Bom, o primeiro livro que me veio à cabeça e que provavelmente muita gente escolheria seria a Bíblia. É natural que muita gente vá falar que a Bíblia realmente foi ou é o melhor livro de todos os tempos. Só que, no meu caso, que não sou uma pessoa religiosa, a Bíblia não é um livro que mudou minha vida ou um livro que me trouxe uma grande transformação. Então, pelo fato de eu não ser um leitor da Bíblia, eu não poderia escolher a Bíblia como esse livro no meu caso. A segunda opção de livros seria livros que fossem daqueles clássicos filosóficos, né, de Platão, Aristóteles, Sêneca e esse tipo de coisa. Eu até pensei nesses livros, só que, para ser bem sincero, esses livros mais clássicos de filósofos não foram aqueles livros que eu li, parei e falei assim, poxa, isso aqui mudou a minha vida, a partir de agora eu vou ser diferente e tal. É óbvio que são livros muito bons e são livros que perduram até hoje, então tá claro que são livros importantes para a humanidade, mas que, para mim, no meu caso, não são livros que efetivamente mudaram a minha vida, ou que de repente eu parei e falei assim, poxa, que legal esse livro aqui, eu me identifiquei 100% ou totalmente. A terceira opção que eu pensei foi algum livro de ficção, de fantasia, algum livro que tenha, por exemplo, me ajudado a iniciar, a criar o hábito da leitura. Então, naturalmente, eu pensei em alguma coisa tipo Pequeno Príncipe, Harry Potter, que foram livros que lá na minha infância, início de adolescência, foi que me fizeram ter gosto pela leitura. Só que, de uma certa forma, eu pensei, olha, tudo bem, são livros legais, são livros que marcaram aí a minha vida, mas não é aquela coisa também que eu terminei de ler e pensei, poxa, isso aqui realmente me mudou para melhor, eu tirei várias lições disso aqui e tal, não sei. Não que eu esteja falando mal dos livros de ficção, de fantasia, eu acho que eles têm sua importância, mas não me pareceu ainda assim ser aquele livro que eu poderia colocar no primeiro lugar do que realmente foi o melhor de todos os tempos para mim. Então, depois de avaliar essas opções, por mais incrível que possa parecer, por mais clichê que possa parecer, eu não tive para onde correr. Na minha opinião, o melhor livro de todos os tempos, para mim, seria, pasmem, um livro de autoajuda, né? Eu tenho um certo preconceito com autoajuda, eu já falei isso aqui no canal algumas outras vezes. Não são todos os livros de autoajuda que eu gosto, mas nesse caso, por incrível que pareça, o melhor livro, para mim, o que mais mudou minha vida, foi um livro de autoajuda. E vamos lá, para acabar o suspense, para te falar qual foi o livro que eu escolhi, o livro chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Aí você vai olhar pra mim e vai falar, poxa, sério, né? Tanto outros livros aí, mais diferentões, mais legais, né? Mais intelectuais. Por que especificamente você foi escolher Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que é um clichêzão meio que tradicional da autoajuda. Olha, o motivo foi simples, porque esse foi um livro que assim que eu terminei de ler, de fato, no outro dia, eu já estava conseguindo aplicar muita coisa que eu li, e foi um livro que eu
pude perceber uma melhoria muito rapidamente. Então eu acho que essa é a diferença entre a teoria e a prática, né? É um livro que de fato eu consegui aplicar muita coisa, que eu li e reli várias vezes e que eu sempre estou relendo. Por quê? Porque é um livro que fala de coisas que são universais, coisas que você precisa para melhorar seus relacionamentos, para se dar melhor com as pessoas, para criar relações de confiança. Então talvez seja por isso que eu tenha escolhido esse livro. Esse livro, no meu caso, ele foi tão importante que ele me ajudou a vender mais, criar melhores relacionamentos, criar uma rede de networking profissional maior, me ajudou a avaliar a forma como eu me relaciono com as pessoas olhando sob o ponto de vista delas e não do meu. Me ajudou também a tentar controlar mais o meu ego, a ouvir mais e falar menos. Então assim, são coisas que são universais e que você naturalmente consegue utilizar durante toda a sua vida. Então, mais uma vez, por que eu estou considerando esse o melhor livro de todos os tempos? Para mim, porque efetivamente eu acabei de ler e eu já consegui implementar muita coisa, eu implemento até hoje e tudo que eu vou esquecendo com o passar do tempo, eu volto lá e penso assim, poxa, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso aqui. Então, é um livro que realmente, pelo menos para mim, ajudou e ajuda demais. Bom, era isso que eu queria falar. Esse é um vídeo talvez um pouco polêmico, né? Muita gente vai talvez discordar. Eu acredito que essa opinião é uma opinião muito pessoal, diferentemente de mim. Outras pessoas podem ter tido livros diferentes, em momentos diferentes da sua vida, que impactaram mais e que muito provavelmente a pessoa vai enxergar esse livro como o melhor livro de todos os tempos para você. Então eu vou deixar aqui nos comentários perguntando para você, na sua opinião, qual foi o melhor livro de todos os tempos. E por favor, responde aí, porque eu tô super curioso para saber o que as pessoas vão responder, né? Se vão responder não ficção, se vão responder ficção, fantasia, se vão responder a Bíblia, enfim. Para você, qual livro que realmente fez mais diferença e que mudou mais a sua vida, beleza?